O que foi que aconteceu? Conta pra mim. Eu te amo e quero tanto te ajudar, pois te ver muito triste assim, para mim é tão ruim. Tuas lágrimas eu quero enxugar, a angústia te aflige, eu bem sei. Teu sorriso há muito tempo não se vê. Você pode até pensar que jamais existirá solução para aliviar o teu sofrer. Mas ele diz assim: não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas eu não te deixarei. Enxugue tuas lágrimas agora, ó meu filho, porque choras, se por ti eu já chorei. Não te lembras minha angústia lá na cruz? Fui ferido e morri em teu lugar. A vitória consegui, salvação posso te dar. É preciso tão somente confiar. Se tu creres e ouvires minha voz, hoje mesmo tua vida vai mudar. Quantas vezes te chamei e não quisestes me escutar, outra vez estou aqui pra te ajudar. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas eu não te deixarei. Enxugue tuas lágrimas agora, ó meu filho, porque choras, se por ti eu já chorei. Não temas, porque eu estou contigo. Sei o quanto tens sofrido, mas eu não te deixarei. Enxugue tuas lágrimas agora, ó meu filho, porque choras, se por ti eu já chorei. Deus ama muito cada um de nós. Amém? Você crê nisso? E a prova que o amor de Deus por nós é tão grande, pessoal, é justamente pelo sacrifício que Ele fez por entregar Jesus para morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar. Amém? Bom, antes da gente ler o que a gente vai ler no livro do Apocalipse, você sabe que desde que Deus criou o céu, a terra, os animais, a natureza e formou o homem, o mundo, ele viveu várias épocas que nós chamamos de dispensação. O que é uma dispensação, pastor? Dispensação são períodos em que Deus, ele se relaciona com o homem mediante as regras que ele cria,
mediante essas regras, Deus vai provar o homem e ele vai julgar o homem. Então, desde que o mundo foi criado até os últimos dias da humanidade, o mundo ele teve várias dispensações e ainda teremos mais dispensações. Amém? Por exemplo, o primeiro período que o homem viveu, a primeira dispensação é chamada a dispensação da inocência. Por quê? Porque o homem era inocente, ele não tinha conhecimento do bem e do mal. E essa dispensação, ela começou na criação e foi até a queda de Adão e Eva. Essa foi a primeira dispensação. Com a queda de Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso e começou uma nova dispensação, chamada dispensação da consciência. Porque agora o homem tinha consciência do que era certo e do que era errado. E a dispensação da consciência, ela perdurou até o dilúvio. Quando veio o dilúvio, a humanidade praticamente foi extinta, sobrando apenas algumas pessoas, 8 pessoas no total. E a arca de Noé, ela repousou no Monte Ararat. E ali começou uma nova dispensação, chamada a dispensação do governo humano, quando o homem passou a ser governado pelo próprio homem e não mais por Deus, como era até então. De Abraão até o Monte Sinai, foi a dispensação chamada dispensação da promessa, quando Deus fez a promessa para Abraão. Depois da dispensação da promessa, veio uma das mais importantes e conhecidas, chamada dispensação da lei, quando Deus, no Monte Sinai, entrega as tábuas da lei, os 10 mandamentos, na mão de quem? De Moisés. E o homem, então, agora, ele passa, nessa nova dispensação, ele passa a ser governado pela lei. Ele está agora debaixo de um regime de lei. A lei durou do Monte Sinai até o Monte Calvário. Então, no Calvário, com a morte de Jesus, termina a dispensação da lei. E quando Jesus ressuscita pela manhã, começa-se uma nova dispensação, que é a nossa dispensação de hoje, que é a dispensação da graça. Não vivemos mais nem no regime da lei, nem no regime da consciência, nós vivemos hoje debaixo do regime da graça. O regime da graça, ele vai até o dia do arrebatamento da igreja, quando a Bíblia diz que o Senhor vem levar o seu povo. Quando se der o arrebatamento, começa uma nova dispensação, chamada dispensação do milênio, ou o governo milenar, que vai até a batalha do Armagedon, que vai ser a última batalha entre o bem e o mal, vindo depois disso o chamado juízo final. O que é importante a gente entender aqui? Cada dispensação, Deus, ele criava as regras, aí enviava homens para trazer ao povo a consciência dessas regras. Os reis, os profetas, os sacerdotes, enfim. Deus trazia ao conhecimento a maneira com que ele, Deus, queria se relacionar com o homem. Então, cada dispensação teve suas regras, o seu tipo de relacionamento, as provas e teve a separação. Porque toda prova vai dizer se eu fui aprovado ou fui reprovado. Sempre foi assim. Na lei, para dar um exemplo, Deus disse o seguinte: se nós obedecêssemos toda a lei dele, 613 mandamentos, as bênçãos viriam e nos alcançariam. Se nós não cumpríssemos toda a lei, as maldições viriam e nos alcançariam. Essa era a regra. Então Deus mandou os profetas, as pessoas, para trazer o conhecimento disso. Na graça, que é a dispensação que nós temos hoje, qual é a regra? A regra da nova aliança é crer em Jesus e naquilo que ele fez por nós. Hoje, na nova aliança, nós entregamos a vida para Jesus, porque ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho. O que o Evangelho diz? Que tem alguém que pagou o preço pelos nossos pecados. O Evangelho diz que alguém sofreu para nós não sofrermos. O Evangelho diz que alguém pagou um preço alto para nós entrarmos no céu. Quando você ouve esse Evangelho e você crê nesse Evangelho, e você se batiza porque creu nesse Evangelho,
Então você faz parte agora da nova aliança. Qual é o resultado disso? A vida eterna. Nós somos privilegiados por vivermos hoje nessa época. Amém? Mas existem as provas. Quais são as provas? Será que a todo momento, mesmo diante das dificuldades do dia a dia, nós continuamos crendo em Jesus, confiando nele? Sim ou não? Porque a Bíblia diz assim, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que perseverar até o fim será salvo. Então, nesse momento, agora aqui, nós estamos aprendendo, porque Deus sempre coloca pessoas para ensinar. Cabe a você falar sim ou não. É uma decisão de cada pessoa. E nós vamos sendo provados, dia a dia. Vai chegar um dia que essa prova vai acabar, que é justamente quando vai terminar o período da graça. Nesse momento, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador é levado para Deus. Aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador ficam, e aí já não há mais a graça. Agora vem uma outra dispensação, que é chamada dispensação do milênio, que vai durar 7 anos. Ela vai começar com o arrebatamento, dando ponto final na graça, e vai dar abertura dessa nova dispensação, que é a dispensação milenar. E no começo, que é agora que a gente vai entrar no assunto, no começo da dispensação do milênio, o mundo vai passar 7 anos pela pior fase que a humanidade já conheceu, que é chamada de a grande tribulação, que vai ter um período de 7 anos. E esses 7 anos, o ser humano, ele vai ver, ele vai enfrentar e ele vai presenciar acontecimentos no mundo jamais vistos na história da humanidade. Por quê? Porque estávamos na graça. Aqueles que ouviram já foram levados para Deus. Depois desse período de 7 anos, que é a grande tribulação, começa o reinado milenar de Cristo, que vai até o Armagedon. O Armagedon, ele vai acontecer depois de 1000 anos de paz. Cristo reinando na terra. Só que aí a Bíblia diz que o diabo vai ser solto pela última vez. A Bíblia fala que vem um anjo do céu, solta o diabo que está preso no abismo. Quando que ele foi preso? Quando ele foi preso, terminou a grande tribulação. A tribulação termina com a prisão de Satanás. Então ele é preso, e durante a prisão do diabo, durante 1000 anos, o mundo vai viver um mundo de paz. Só que daí Jesus fala assim, solta o diabo por mais algum tempo. Por quê? Porque de novo vem a hora da prova. De novo o homem vai ser provado nessa nova dispensação. Então, observa, sempre tem a dispensação, sempre tem a aliança, tem a prova e tem os aprovados e tem o reprovado. A pergunta é, eu quero ser aprovado ou reprovado? O que eu quero? Ninguém quer ser reprovado, é ou não é verdade? Mas como eu sou aprovado? Quando eu ouço e digo sim. Eu ouço o Evangelho, recebo Jesus como Senhor e Salvador, batizo nas águas e vou procurar viver em novidade de vida, guardando no coração a esperança da vida eterna. Acabou, simples assim. Deus nem está exigindo muito da gente, é ou não é? E a gente vai no dia a dia procurar agradar a Deus com a nossa vida, que é o que a gente deve fazer. Deu para compreender? Então, esse período de 7 anos, chamado Grande Tribulação, é o que nós estamos estudando aqui. Mas, pastor, se a Grande Tribulação, ela vai dar início na próxima dispensação, por que nós estamos estudando isso agora? Justamente para você entender a importância de você receber Jesus hoje e não ficar. Porque aqueles que não receberem Jesus e ficarem, então vão ter que enfrentar, a Bíblia chama da ira de Deus. Então, o livro do Apocalipse é um livro que traz para nós a consciência, para mim e para vocês, a consciência do que Deus está nos livrando, do que Deus está nos salvando. Amém? Não é para nós ficarmos aterrorizados, desde que nós entreguemos a vida para Jesus.
Acabou, não tem motivo de pânico. Por quê? Porque antes da grande tribulação chegar, nós vamos ser arrebatados. Então nós não vamos presenciar o terror que virá a esse mundo. Então isso faz com que a igreja valorize a salvação. Isso faz com que cada um de nós, pessoal, agradeça a Deus todos os dias por ter enviado Jesus para nós, porque se não fosse Cristo, não haveria salvação nem para mim, nem para você. Porque todo o sacrifício de Jesus foi justamente para nos salvar, para abrir a porta do céu para cada um de nós. Amém? Muito bem. Então, vamos agora lá no livro do Apocalipse. Vamos lá no Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 12. Quem achou, diga amém. O sexto selo diz assim: vi quando o Cordeiro, que é Jesus, abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Por causa desse terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. Dizem que a era glacial, ela se deu quando um meteoro caiu. E com a queda desse meteoro na Terra, o impacto levantou uma poeira tão grande, que essa poeira ficou na atmosfera durante muitos anos. O Sol não conseguia mais penetrar. E por não penetrar, o mundo congelou. Na medida que a poeira foi dispersando, o Sol começou a penetrar e as coisas voltaram ao normal. Mas dizem que a era glacial foi devido a um impacto de um meteoro na Terra. Aqui a Bíblia fala sobre esse grande terremoto e fala sobre uma estrela que vai cair do céu, cujo nome dela é Absinto. E essa estrela, quando cair, ela vai provocar um estrago muito grande também. Possivelmente, essa estrela que vai fazer dar um terremoto no mundo todo, que a Bíblia diz que não vai ficar uma montanha e uma ilha no seu lugar, que tudo vai sair do seu lugar. E pode que seja levantada essa poeira, que o sol deixe de dar a sua luz. E você olhando para a lua, vê ele vermelho como sangue. Se você, por exemplo, pegar uma noite muito poluída, e você olhar para a lua, você vai ver que ela está vermelha. A poluição torna a lua vermelha. Então, pode ser um dos fatores. Mas o fato é, que para nós é importante, deixando a conjectura de lado, mas dentro de fato concreto, o fato é, a Bíblia fala que vai haver um terremoto em escala mundial, jamais visto sobre a face da terra. A gente vai ler isso um pouco mais para frente com detalhe, né? Que a Bíblia fala que vai ter esse terremoto no mundo todo e que vai ter uma chuva de pedras com pedras de 23 quilos. Uma chuva de pedra com pedras de 23 quilos. Mas lá na frente a gente vai ver isso. O versículo 13 diz assim: as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se, como pergaminho quando se enrola. Diga graças a Deus. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco, que cada dispensação tinha sua regra, e que cada regra tinha sua prova, e que cada prova vinha peneirar? Sim ou não? Eu quero ler com você uma passagem importante em Mateus 13, que fala sobre o reino de Deus. Você vai entender o significado aqui dessa parábola, que eu achei assim muito esclarecedora. Mateus 13, versículo 47. Fala sobre a parábola da rede. Olha o que ele explicou para os discípulos. Que importante. Posso ler? Diz assim, olha: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será o quê? A consumação dos séculos.
sairão anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, que é o inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o reino de Deus sempre foi assim. É como uma rede. Pastor pescador. As pessoas chegam na igreja, é tudo peixe. Tem um monte de pastor jogando rede. Onde você for pelo mundo afora aí, tem pastor fazendo o quê? A rede enche, o que ele faz? Porque chega uma hora que, chegou a hora de puxar a rede. É ou não é? A graça hoje, a dispensação da graça é uma grande rede. Foi jogada. Quando ela cai, pega todo tipo de... Aí puxa. Puxa a rede. Só que na hora que a rede está na praia, o que é feito? Esse é bom, vai para o cesto. Esse, tá ruim. O que eu faço? Joga. Esse é bom, esse é ruim. Esse é bom, esse é ruim. Esse é bom. Então, é feito o quê? Então, o reino de Deus, pessoal, o reino de Deus é uma pesca. É uma pesca. Que todos têm oportunidade de estar dentro da mesma rede. Mas nem todos que estão dentro da mesma rede vão para o cesto. Alguns são lançados fora. E a Bíblia diz que na consumação do século será assim. A rede está sendo lançada, todos têm oportunidade de ouvir a palavra, todos têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Há aqueles que têm um bom coração e que abraçam a palavra, entregam a vida para Jesus, seguem a caminhada da fé, querem seguir firmes na fé, não abrem mão de Jesus por nada, vem a luta, vem a dificuldade, mas ela de Jesus não larga, ela está ali firme, é um peixe bom. Sai, cesto. E tem o peixe que é ruim. Tem o peixe que não consegue acompanhar os outros peixes. Então esse peixe no final da história fica como? Ele é colocado de lado. Então a consumação dos séculos vai ser marcada justamente por isso. Para cá e para lá. É feita a separação. Agora, quem decide o peixe bom, o peixe ruim? É o pescador ou o próprio peixe? É o próprio peixe. É ou não é? Ninguém vai poder chegar para Deus e falar assim, o Senhor fez injustiça comigo. Não fiz. Não fiz. Tudo que você ouviu, Ele ouviu. Por que Ele fez tudo direitinho e você virou as costas para a verdade? Porque Ele entregou a vida para Jesus? Por que Ele andou com Jesus, viveu a fé dele em Jesus e você não viveu? Então não é injustiça. A rede caiu sobre todos. Vocês é que fizeram a diferença. Deu para compreender? Então o reino de Deus, ele é semelhante a uma rede. Compreende, pessoal? Por que Jesus falou isso, pessoal? Para as pessoas valorizarem, para as pessoas darem valor à oportunidade que elas têm, porque vai chegar uma hora que vai ser feito o quê? Separação. Depois que a separação for feita, não adianta chorar, reclamar, murmurar. Você fez as suas escolhas. Acabou. Sempre foi e sempre será dessa forma. Quem fez a escolha certa é arrebatado. Quem fez a escolha errada vai ficar pagando tribulação. Não tem jeito. Isso já está determinado. Isso já está escrito no céu. É assim que vai ser. Amém? Bom, vamos ler agora Isaías. Vamos lá no Velho Testamento um pouquinho. Vamos ver a profecia. Isaías, capítulo 34, versículo 4 e 5. Isaías, esse profeta, viveu 850 anos antes de Jesus nascer. E ele, tudo que foi profetizado no Apocalipse, ele profetizou na época dele. Como nós vamos ler agora, quer ver? Lê comigo, 4, 5. Olha o que ele disse. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai folha da vide e folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então, olha só, Isaías, ele teve a mesma visão que João teve lá na ilha de Patmos. Mas o importante, esse profeta Isaías,
Ele não profetizou só isso. São 66 capítulos. Ele profetizou o nascimento de Jesus. Ele profetizou que Jesus nasceria em Belém. Ele profetizou que a mulher com o seu filho recém-nascido fugiria para o Egito. Tudo que o profeta Isaías profetizou se cumpriu. E algumas profecias são para o final dos tempos. Eu pergunto, será que Deus cumpriu metade da promessa e a outra metade vai ficar para trás? Então o que o profeta Isaías falou, que os poderes do céu serão abalados, que haverá a queda de astros na terra, isso também vai acontecer. Porque se ele é um homem de Deus, a profecia se cumpre. Se não é, a profecia não se cumpre. As profecias dele se cumpriram todas. Por exemplo, Isaías, ele profetizou a morte de Jesus na cruz. Leia Isaías 53. Isaías profetizou exatamente o que ia acontecer com Jesus na cruz e o porquê que ele iria sofrer na cruz. Aconteceu? Então isso aqui também vai acontecer. Por isso, amiga e amiga, não despreze as profecias, porque elas são a garantia de que a promessa de Deus vai se cumprir. Amém? Mas não foi só Isaías que falou. Jesus também falou. O Senhor Jesus também falou a mesma coisa. João falou, Isaías falou, e o nosso Senhor Jesus também falou. Como nós vamos ler agora, em Mateus capítulo 24. Vamos ver o que Jesus falou também sobre isso. Mateus 24, 3 e 4 primeiro. Então, aqui Jesus já fala sobre o princípio das dores, um pouquinho antes da grande tribulação. Diz assim, olha, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão muito. E aí ele vai falando. Agora, na sequência, vamos ler 24, só que o versículo 29. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o que acontecerá? Sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. João falou, Isaías falou, quem mais falou? Você só não acredita se você for muito incrédulo. Se isso não for suficiente para você entender a importância da vida com Jesus, a importância da caminhada da fé, de se batizar nas águas, se isso não for importante para você, não há o que fazer para você. Porque um grande homem de Deus falou, tudo que ele falou se cumpriu. O Senhor Jesus falou a mesma coisa. Vem João, recebe uma visão de Deus, enxerga a mesma coisa. Que prova mais nós queremos para entender que nós não estamos brincando de fé. Nós não estamos brincando de religião. Nós não estamos brincando de igreja. Por isso eu vou falar uma coisa para você. Não brinque com a sua fé. Não brinque com a sua vida espiritual. Não leve a sua vida cristã como qualquer coisa. Não leve a sua vida com Deus, pessoal, como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma religiosidade. Nós não estamos falando de religiosidade. Sabe o que nós estamos falando, pessoal? Da nossa vida eterna. Nós estamos falando da nossa eternidade, ou no reino de Deus, ou no fogo que não se apaga. É isso que nós estamos falando. E que às vezes as pessoas, por causa de algumas coisas desse mundo, acabam se perdendo, dando mais valor a esse mundo do que a vida espiritual dela. Só que ela não sabe que daqui a pouco, isso aqui pode não significar mais nada para você. Hoje nós temos a oportunidade de sermos salvos pelo sangue que alguém derramou por mim. Mas depois disso, a salvação virá com o derramamento do próprio sangue. Então não deixe passar a oportunidade.
de ter uma vida com Deus, levar a sério a sua vida com Deus, ler a Bíblia, orar, vir à igreja. Amém, pessoal? Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão, não deixa o trabalho ocupar você a ponto de você não poder vir na igreja. Não deixa. Não deixa a família, não deixa o teu casamento, o teu namoro atrapalhar. Por quê, pessoal? Porque daqui a pouco, o arrebatamento acontece. E tudo aquilo que você hoje julga tão importante, você vai descobrir que não vale nada. Nada. Você vai falar assim, o que adianta tudo isso aqui? E eu não posso mais ir para o céu. O que adianta? E o tormento, um atrás do outro. Terremoto, maremoto, furacão, desgraça, calamidade, peste, coisa jamais vista na história da humanidade. Então não perca a oportunidade. E o que Deus espera da gente? Crer no Evangelho, crer na obra vicária de Jesus, substitutiva, e a gente se entregar. Só isso que Ele pede para a gente. Mateus 24, 32. Aí Jesus reforça a ideia e ele fala assim, olha, posso ler? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo? O que ele quis dizer aqui? Tem sinais na natureza que você distingue a estação. É isso que ele está falando. Olha, versículo 33. Assim também vós, quando virdes o quê? Todas estas coisas, sabei que está próximo. O quê? As portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa geração é a geração da graça, do Evangelho. Versículo 35. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Assim, pois assim como foi, presta atenção agora, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé é uma referência para nós. Se a gente enxergar os dias de Noé, você vai saber que ele está às portas. Vamos ler Gênesis 6. Gênesis 6, 5. Diz assim, olha. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé não. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, duas coisas bacanas para a gente concluir. A arca levou 100 anos para ser feita. 100 anos. Do dia que ela começou, a Bíblia diz a data. E quando ela foi concluída, também a Bíblia diz a data. 100 anos exatos. Nesses 100 anos, Noé, que era um homem justo diante de Deus, a Bíblia diz que ele pregava a justiça para as pessoas. As pessoas ouviram? Mas pode ver, em cada dispensação, Deus mandava alguém para falar. Por isso que o segredo é sempre ouvir. O segredo está aqui, ó, ouvir. Engraçado. Noé falou 100 anos, ninguém ouviu. Mas quando a arca ficou pronta, os animais ouviram. Os animais foram para a arca. Esses animais, sabe quem eles representam? Os gentios. Aquela visão de Pedro, quando Pedro vê o lençol cheio de animais, que Deus falou assim: come, Pedro. Pedro falou assim: não como carne imunda. Aí, de novo, não como carne imunda. Terceiro,
Aí Deus falou assim: Pedro, não chame imundo aquilo que eu santifiquei. Pedro não entendeu na hora. Daqui a pouco veio um mensageiro, ele foi até a casa de um homem chamado Cornélio, que era um gentil, e Deus mandou ele pregar o evangelho para o gentil. Aí ele entendeu que aqueles animais imundos representavam os gentios, que não mereciam ser salvação, mas por ouvirem o evangelho, crerem no evangelho e crerem em Jesus, tiveram a oportunidade de ser salvo. Aqueles animais representam aqueles que não tinham direito de entrar na arca, mas que entraram porque ouviram. E aqueles para qual a arca foi feita, não quiseram ouvir. E tem tantas passagens na Bíblia que falam sobre isso. A grande ceia, quando ele chama os convidados, não vem ninguém. Aí ele fala: ninguém veio? Tudo bem. Então vai pela rua e chama qualquer um. Cego, paralítico, aleijado, mudo, chama tudo. Vem. Ah, mas ainda há lugar. Então obriga eles a vir, porque a minha casa não pode ficar vazia. Tem lugar, e eu quero todo lugar completo. Nós temos que completar o nosso lugar, porque um lugar daquele é nosso. Se a gente não sentar, outro senta no nosso lugar. Isso é muito sério, pessoal. Pensa. Aquela arca gigantesca, quantas pessoas podiam ser levadas naquela arca? Mas tinha alguém? Alguém ouvia? Alguém aceitava? Alguém queria? Os animais quiseram. Hoje em dia, a Bíblia diz: como nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Nós estamos chegando numa época, pessoal, que ninguém mais quer o quê? Mesmo dentro da igreja. É que eu falei para vocês, a salvação é um presente que Deus está dando para a gente. Para a gente quem? Para quem merece? Para os gentios, para os pecadores, que não mereciam o céu. E Deus vem e oferece o céu para a gente. Era para nós cairmos de joelho, com o nariz no chão, se arrastando, até a presença dele agradecendo. Mas é isso que acontece? Você prega a salvação, prega Jesus, o que as pessoas fazem? Torce. Nós não tínhamos e não temos o direito de rejeitar tão grande salvação que Deus está. Amigo, na hora que a rede for puxada, não tem o que fazer mais. Tivemos a nossa oportunidade. Como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Como é que eram os dias de Noé? Ninguém queria mais ouvir a palavra de Deus. Hoje você fala sobre ideologia de gênero, todo mundo quer ouvir. É ou não é? Você vai pregar a palavra de Deus? Vocês não querem ouvir. Então os ouvidos estão se fechando. E esse é um grande sinal. E por que isso está acontecendo? Porque a maldade do mundo está aumentando, crescendo, desenvolvendo cada vez mais, saindo do controle. Lá no final da Bíblia, segunda epístola de Pedro, 2 Pedro 2, 4, 5. Posso ler para terminar? Diz assim, olha: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, e aí vai. Não entra nessa, Deus é bom. Deus é bom, tanto que Ele está oferecendo o céu para você agora. Deus é bom e está oferecendo a vida eterna para nós hoje. Deus é bom e deu Jesus para morrer por nós. Ele é bom ou não é? Mas vai chegar um momento em que a bondade termina com a graça, e aí vem a justiça. Então nós temos que aproveitar a bondade, o amor, que é o que Deus está oferecendo para nós hoje. A salvação, a vida eterna como um presente. Cabe a gente aceitar ou não. Nas outras dispensações, não foi diferente. Não vai ser agora que vai ser diferente. Não vai ser agora que Deus mudou de ideia. Ele sempre fez isso. Dispensação, prova e juízo. Dispensação, prova e juízo. Hoje, dispensação, prova e juízo. Não jogue fora a oportunidade. Leve a sério a sua vida com Deus. Amém? A gente continua semana que vem. Vamos agradecer a Deus por esta noite e por nos conduzir também. Uma voz
voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore. Ore,